Olá, meu nome é Tailana e sejam bem-vindos ao You Shine, que é Você Brilha, e é onde eu trago conteúdo 2 vezes por semana. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Já aconteceu em algum momento da sua vida que você tinha que resolver um problema e você não conseguia, você tentava achar uma saída e cada vez parecia que você estava mais perdido? Se sim, fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar por que isso acontece, como mudar isso, e eu ainda trago um bônus maravilhoso que com certeza você tem pelo menos uma coisa do que eu vou precisar. E então, deixa o seu comentário, clique em gostei e se inscreva no canal para me ajudar e me incentivar e para eu continuar trazendo conteúdos para vocês, tá bom? E roda a vinheta. Sabe por que isso acontece? Porque muitas das vezes a gente está resolvendo uma questão e você tá lá com um problema e você não consegue resolver, você já fez tudo que você podia, você procura saída e parece que cada vez mais você está perdido, quando você parece estar prestes a ganhar algo, mas você acaba perdendo tudo. Sabe por que realmente isso acontece? Sabe por que você não consegue resolver? Sabe por que você fica sem ação? Porque, primeiro, o nosso consciente está acostumado com padrões. Então, quando você erra, quando acontece alguma coisa, você continua insistindo, mesmo dando errado. E por isso que você acaba se frustrando dia após dia, ou quando é algo bastante, vamos supor, você planejou e deu errado no final, você já se sente mal ou desiste. Segundo, porque damos extremamente atenção ao que é convencional. Ou seja, a gente dá atenção, a gente quer resolver algo quando ele é óbvio. Então, se tem um problema e é óbvio que é a solução a isso, você vai escolher isso. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. E é por isso que existe esse problema de que a gente só se preocupa com o que está na nossa frente, o que é mais fácil, o que é mais cético. Porque a gente só quer algo concreto, a gente não quer se jogar em algo novo, algo diferente. E terceiro, a gente entra no beco sem saída, porque quando a gente vai planejar a trajetória, que eu falei que é muito importante no meu primeiro vídeo, eu não sei se você viu, mas eu vou deixar aqui no card aqui em cima ou na descrição, que é assim, quando você quer um resultado, você planeja, faz a trajetória tudinho, só que nunca vai sair do jeito que você quer, nunca vai ser exatamente como você previu. Às vezes vai ter um problema no começo, às vezes no fim, e às vezes até no meio. E é uma das partes bastante frustrantes da nossa vida, porque quando é no começo, você já desiste logo. Quando é no meio, você ainda insiste, porque você já está com meio caminho andado e você quer continuar. Mas quando é no fim, você se frustra demais, porque você está quase prestes a ganhar e acontece algo. E você fica assim, será que eu desisto? Será que eu não desisto? Você fica com medo de perder tudo que você já tinha conseguido. Mas ó, você precisa começar a exercer a sua criatividade. Por quê? Porque quando perdemos a alavanca da criatividade, não conseguimos resolver nada, não conseguimos dar novas oportunidades para nós mesmos, novas soluções. E uma frase que a Maya Angelou fala que é bem assim: você não pode esgotar a sua criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. Mas a gente não usa nossa criatividade só quando a gente vai pintar algo. E mesmo quando a gente vai pintar algo, a gente ainda tem aqueles padrões. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente vai pintar pessoas, a gente não tá nem aí se vai pintar ela de azul, de rosa, de roxo. A gente não se importa. Quando a gente vai crescendo, a gente já tem aquele padrão. Ah, não, a pessoa ela é morena ou ela é branca. Ou eu pinto ela de branco ou cor de pele. Mas não é assim. Por exemplo, desenhos animados, como Megamente, Divertidamente e filmes como Star Wars. Tem pessoas que são coloridas, tem pessoas que são de outras cores. E foi algo diferente, foi uma inovação e é algo também que rendeu lucro. Porque quando você investe em algo, que você pega a sua ideia, que você teve, fruto da sua criatividade, você investe, você vai ter retorno. E mesmo se não tiver, você já tem a experiência. E sem a criatividade, sem uma visão ampla, você pode estar com a resposta na sua cara que você não vai enxergar. É igual acreditado, você tem que... Para você resolver um problema, você tem que ir na raiz dele. Porque quando você tá vendo o problema, você só tá vendo o problema aonde ele tá. Você não tá vendo o que pode ter ocorrido para ele ter entrado em... assim, ao seu ver.
Porque quando a gente tá desesperado, a gente olha e vê que tal situação tá errada, tal situação tá difícil, mas você não olha pra ver se o que levou ela a se tornar isso. Talvez alguma coisa que você fez anteriormente que foi isso. E não adianta você mexer no que tá agora se você não mexer no antigo. Porque é igual uma árvore. Se você quer cortar uma árvore, você não vai pegar e ir cortando os galhos dela. Você vai na raiz. E como mudar isso? Bom, parece simples. Mas quando a gente está desesperado, como eu disse, a gente não enxerga nada, a gente não vê nada, a gente só fica insistindo, insistindo, insistindo e acaba perdendo tempo e frustrando, frustrando e frustrando mais e mais. Mas primeiramente, você tem que deixar os padrões habituais de pensamentos de lado. Porque assim, se você tem um problema e você tentou resolver de uma forma e não deu certo, procure outra, porque se não deu certo na primeira, não vai dar certo na segunda. Mas a gente fica lá insistindo, insistindo, achando que uma hora vai dar certo, mas não vai dar. Porque às vezes você quer um resultado, mas existe inúmeros caminhos, não é só um caminho. E é isso que você também tem que criar na sua trajetória. Que mesmo que você consiga, seja algo difícil, você também tem que ter outras vias para você ir. Segundo, e também é um fato curioso, mas assim, para você ter uma ideia, assim, uma ideia normal, uma ideia ou uma ideia grande, a chamada eureka, são cerca de 65 ideias, mini ideias, para formar uma ideia só. E como o Steve Jobs falou, ele dizia bem assim, a criatividade é a arte de conectar ideias. Ou seja, você vai pegando uma ideia, juntando uma outra, e depois você lança no papel, investe nela e cresce. Porque é assim que você vai conseguir se tornar alguém, é assim que você vai pegar e colocar tudo que você quer para fora. Porque não adianta você ter um monte de ideia e você não colocar elas em prática, não investir. E segundo, você tem que ser muito atento, ou seja, rapidez. Por quê? Porque uma ideia vem e ela vem muito rápido. Você pode estar fazendo qualquer coisa, você pode estar andando na rua, tomando banho, lendo um livro, entendeu? E é igual que uma situação que ela é histórica, na verdade, que é a criação da lei da gravidade. Que Isaac Newton, ele teve a ideia de estudar e criar essa lei, porque uma maçã caiu em sua cabeça. Então, ele pegou, a maçã caiu e ele teve a ideia de que existia a gravidade. Aí ele foi lá e começou a estudar em cima. Ou seja, ele pegou e investiu. Mas também existe a questão de você acabar esquecendo ela. Por quê? Porque às vezes você vai estar ocupado, com muitos deveres, essas coisas assim, mas sempre tente anotar. Por quê? Porque isso acontece muito com escritores, que quando eles precisam de inspiração ou criar um novo livro, geralmente vem uma ideia, eles colocam no papel e depois eles vão juntando. Tipo, existem escritores que estavam andando de trem e imaginaram uma cidade onde ia acontecer toda a história. E aí ele foi lá e anotou, entendeu? Sempre anote. Nunca fale assim, ah não, depois eu vou lembrar. Você não lembra. Porque o nosso cérebro passa muitas informações em um minuto. Então você não vai conseguir lembrar. Se você conseguir lembrar, não vai ser como antes também. E você tem que ter coragem. Por quê? Porque, assim, tem muitas pessoas que elas têm ideias maravilhosas, mas elas têm vergonha de dizer, elas são tímidas, principalmente em grupos. Se você estuda ainda e você vai fazer algum trabalho, você tem uma ideia boa, mas você fica com vergonha de falar. Mas sempre fale, porque assim, você não perde nada. E mesmo que não aceitem, você pode pegar e investir nela. Porque a ideia é sua, você sugeriu. Você pega e continua. Porque às vezes você vai achar ela bastante ridícula na sua mente, mesmo quando ela veio. E quando você contar para algum amigo, um colega seu, eles vão achar, não, foi uma ideia boa e vão investir. Mas vai ter momentos que você vai ter uma ideia que você vai achar ela maravilhosa e ela vai ser um desastre. Então você também tem que ver isso. E existem momentos que você vai ser igual eu. Eu tenho várias ideias boas. Só que quando eu vou explicar, eu não sei explicar certo. Eu não sei explicar de uma forma correta. E aí o pessoal geralmente não aceita ou acha muito estranho. Aí, como sou teimosa, eu vou lá e insisto na ideia. Porque eu quero insistir na ideia.
Porque se eu tive e se ela continua na minha mente, é porque eu preciso fazer ela. E eu vou lá e faço, dá certo. Aí depois eu mostro, ó, Bill, é isso que eu tava pensando. Ele falou, mas você não foi dessa forma que você explicou. Então, se você não consegue pegar e investir na sua ideia sozinho e quer a ajuda de alguém, explique bem, explique claramente, para que não fique nenhuma dúvida. E o Dr. Adam Land, ele diz bem assim, um aspecto essencial da criatividade é não ter medo de fracassar. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar e não tenha medo de perder. Porque, como eu falei, mesmo você perdendo, você ganha experiência. E mesmo se sua ideia não der certo, talvez o conceito esteja certo, mas a forma que foi aplicada estava errada. Então, se a ideia tá lá, você pode tentar ela de várias formas. Não é porque uma fórmula deu errado que você tem que desistir do projeto todo, entendeu? Além do mais, existe a resiliência, que é você perder, mas você aprender com as suas percas. Por quê? Porque se você perder uma vez, você pode perder 1000 vezes. Aí você aprende com essas 1000 vezes o que você não deve fazer. É igual Thomas Edison, que ele tentava criar a lâmpada, ele tentou milhares de vezes como não fazer a lâmpada, para ele chegar a criar realmente a lâmpada. E o meu bônus, ele envolve uma receita que é 3 coisas simples, básicas, que uma completa a outra. A primeira é lógica e raciocínio, e a mais legal, que é a preguiça. Se você é preguiçoso, você vai amar essa dica. Por quê? Porque ano passado eu fui fazer umas aulas, assim, de apoio para matemática com o diretor da minha escola. E ele passou uma fórmula que é a progressão aritmética. Que ela é mais ou menos assim, é o número inicial vezes o número final dividido por 2. É basicamente essa fórmula, que é N1 vezes N2 dividido por 2. E aí, ela é bem complexa. No começo eu não estava entendendo, geralmente o pessoal não conseguiu entender. E aí ele explicou, mas quando ele explicou a real história, que a gente foi entender realmente o raciocínio por trás. Porque apesar de a gente começar a estudar ela no ensino médio, ela foi criada por um garoto do ensino primário, da primeira série. Eu vou contar pra vocês um pouco da história, resumidamente. Foi assim, tinha uma turma que ela tava fazendo muita bagunça, né? Ela tava conversando demais. E o professor, pra ver se eles paravam de fazer isso, né? Mandou eles somarem de 1 mais 100. Tipo assim, 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4. E assim sucessivamente até chegar em 100. Aí todo mundo começou a fazer. E aí, passou alguns minutos, Gal chegou com o exercício pronto. E o professor achou um pouco estranho e ficou intrigado e resolveu verificar se estava correto o resultado. E o resultado dava 5.050 e realmente batia. E ele perguntou, ele queria entender como é que ele fez de forma tão rápida. E o Gauss, ele explicou assim, eu vou tentar explicar de uma forma bem clara para vocês entenderem, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixo aqui um link explicando. Que foi assim, ele pegou e viu que 1 mais 100 dava 101. 99 mais 2 dava 101. 98 mais 3 dava 101. E ele foi vendo que existe uma repetição de 52 números, 52 números, mais 49 números. Então, ele viu que com essa repetição, ele poderia fazer uma soma total, que foi metade de uma conta, metade de outra, e dava o resultado. Aí ele pegou ele pegou 50 vezes 100 e dava um resultado bem grande, e ele dividiu por 2. Porque só aparecia, os números só repetia metade deles, não repetia 100 vezes o número, só repetia metade. E ele conseguiu resolver, e depois disso, quem dá para entender o conceito de como ele chegou nessa fórmula e como ele conseguiu manter ela com uma lógica. Ou seja, não basta também ser só preguiçoso, né? Não basta também ficar no celular e não fazer nada. Você também tem que usar seu raciocínio e pegar e
verificar a sua ideia. Por quê? Porque você pode ter uma ideia, mas se você não colocar no papel e provar que ela está certa, você não consegue. E outra frase muito boa que é a da Deodora Levitt, que é assim: a criatividade é pensar em coisas novas. A inovação é fazer essas coisas novas. Por quê? Porque inovar é pegar, ter uma ideia e mudar tudo. É algo que era repetido e você conseguiu fazer algo novo. Então, se você tem uma e é colocar algo novo e investir. Mesmo que você perca, como eu disse, você está ganhando. E eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande. Eu tentei resumir no máximo que eu pude. E espero que tenha te ajudado, principalmente se você for preguiçoso. Tenho certeza que você vai amar o vídeo. E muito obrigado. E tenha um bom dia, uma boa noite. E lembre-se, você brilha.